Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre convosco. Mais um dia para nós bendizermos e agradecermos ao Senhor por todas as bênçãos e as graças que nós alcançamos, a iniciar por nós recebermos o dom da vida e da saúde. Iniciamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-se com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que evangelho forte, um evangelho que nos convida à conversão de coração. Ele nos chama e nos intima a nós perdoarmos os pecados que nós cometemos contra os outros, mas também perdoarmos os outros, assim como na oração do Pai Nosso, que nós perdoemos na mesma medida em que somos perdoados. Mas é fácil perdoar alguém que te magoa? Andar com quem te quer bem é fácil. Dar a quem pode te dar algum retorno é fácil. E perdoar alguém que te machuca, alguém que te pune de alguma coisa, alguém que te critica, não é assim tão simples. Quantas vezes nós olhamos para nós mesmos e nos vemos refletidos numa imagem distorcida diante dos outros? Cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem a sua forma de conduzir um assunto, mas todas as formas que nós temos devem sempre convergir ao Senhor. Se e somente se nós não nos reconciliarmos, de nada adianta nós virmos participar, seja da missa, seja de um rosário, seja de uma novena, seja de um tríduo, seja de uma casa de oração. De nada resolve se nós não estivermos lá com o nosso coração limpo, porque o Senhor vê todas as coisas, inclusive as nossas intimidades. Aquelas coisas que nós mantemos no oculto para os outros, para Deus é tranquilamente visível. Então, se eu ou você, meu irmão, temos algum problema um com o outro, precisamos resolver isto de forma que os dois possam se aproximar do altar do Senhor e depositar a nossa oferta, a nossa própria vida, em detrimento do reino dos céus. Sabemos que não é simples perdoar e por tantas vezes ficamos remoendo as coisas dentro do nosso coração. E aí Jesus faz o comentário de: sabemos que matar é errado, mas e quantas vezes a gente mata uma pessoa por dentro, com pensamentos e palavras, atos e omissões? Quantas vezes nós assassinamos a pessoa quando nós a excluímos do nosso convívio? Não estou dizendo que você é obrigado a conviver com alguém que te faz mal, mas que se deixe este mal ir embora e se viva em paz.
De nada adianta você ficar remoendo coisas que passaram, assim como nada adiantaria eu remoer coisas que passaram. Precisamos estar sempre com o coração aberto para novas experiências e principalmente nos lembrarmos que a palavra de Deus, ela é uma palavra que cura. Então, quando eu vou à missa, eu preciso sair de lá transformado. Isso é obrigatório. Eu posso até não sentir, mas durante a missa alguma coisa sempre muda em mim. E neste contexto é que nós estamos sempre unidos ao Senhor. Hoje eu fiz questão de gravar na frente do nosso sacrário: Jesus Eucarístico, o pão vivo descido do céu que se encontra aqui, mas que nós precisamos, antes de mais nada, nos reconciliar, nos reeducar, vamos colocar nesse sentido, de entender que as pessoas têm as diferenças delas, mas que nós devemos acolher a todos. Não significa que nós precisemos andar com todos, mas que nós precisamos acolher a todos. E aí eu vou falar uma frase que uma vez na faculdade de teologia eu ouvi do professor Romeu. Quando eu bloqueio alguém no WhatsApp, quando eu bloqueio alguém numa rede social, qualquer que seja, eu, de uma certa forma, ele colocou assim, entre aspas, você está matando aquela pessoa também. Mas isso não quer dizer que você precise deixar assim. Você pode simplesmente não bloquear, mas você também não é obrigado a conviver com quem te faz mal. Você precisa estar sempre em comunhão. E perdoar alguém que te fez mal é muito importante para você, assim como é para mim também. Então, antes de nós nos aproximarmos do Jesus Eucarístico, que sempre nos acolhe, independentemente do pecado que nós tivermos, porque Ele sempre está lá para restabelecer a comunicação e a comunhão conosco, através da confissão junto a um padre, ou então através de uma orientação. Estamos disponíveis. Agora, não se esqueça que antes de comungar do Senhor, você tem que estar com o coração limpo. E é por isso que é importante participar da missa. Porque quando nós iniciamos a missa, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. E no final da oração, da contrição, é rezada uma oração, onde o Senhor perdoa os nossos pecados, de modo que nós possamos nos aproximar dignamente dos santos mistérios da Santa Missa, que eu sempre falo e vou continuar dizendo, é imprescindível da participação do fiel. De nada adianta eu assistir os vídeos do diácono Carlos, ouvir as pregações de outros irmãos, se eu não participar da missa, porque é na Santa Missa que acontece tudo isso que a gente fala aqui, tudo isso que vocês ouvem em outros canais, tudo é na Santa Missa. É lá que se faz a memória da paixão, da morte, da ressurreição do Senhor. Não é na minha casa, não é nesse vídeo, apesar de eu estar na Capela do Santíssimo, mas é na Santa Missa. Porque para eu comungar de Jesus Eucarístico, eu preciso estar em comunhão com todos os meus irmãos e não ter nenhuma dívida para com eles. Dívida esta que não estou falando de financeiro, mas eu estou falando do coração. Eu não posso ter rixa ou rinha com ninguém. E aí é que vem o grande mistério de ser cristão. Não manter rinha ou rixa é difícil no mundo de hoje, mas não é impossível, e Jesus veio nos mostrar isso. Então façamos esse exame de consciência para ver se nós estamos nos aproximando do altar do Senhor da forma digna e justa, conforme Ele falou no Evangelho de ontem, que se você entrar numa casa que as pessoas não são dignas, então você não deve ficar ali. Então sejamos dignos também com o Senhor e perdoemos o nosso irmão, porque nós temos que lembrar que Ele é a imagem e semelhança do Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado. Que por intercessão de São Leão III, desça sobre nós e as nossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma maravilhosa quinta-feira e até a nossa próxima. Deus abençoe.